As leituras deste domingo dão um norte de luz para a nossa estrada, para o nosso caminho. Hoje, dia de encontro de casais, primeiro domingo do mês, as leituras também vão nos ajudar nesta grande missão que temos de conservar intacta a beleza das nossas famílias. E a palavra anunciada pelo Senhor hoje é uma palavra muito forte, ela é contundente. Para algumas pessoas, a palavra anunciada hoje vai ser trágica e dramática, porque revela no íntimo, no profundo do ser, por que é que as coisas não dão certo, pelo menos não dão certo diante de Deus. Porque não conseguimos nos encaminhar bem para o Senhor. A homilia hoje deseja ser também meio que uma catequese para muitos corações que se perguntam: o que é que eu devo fazer para agradar mais o Senhor? Como é que eu posso pensar e agir de modo que a minha vida mude? Já percebi algumas falhas no meu coração, o que é que eu posso fazer? Comecemos pelo tema da vaidade, vaidade das vaidades, vaidade. A tradução de vaidade do hebraico seria vapor, aquilo que se dilui, que se dispersa com muita facilidade. O latim já traz uma outra conotação. A partir do vapor, vaidade é tudo aquilo que é vazio na nossa vida. E vai estar diretamente conectado com aquilo que São Paulo diz na segunda leitura e com o Evangelho. Porque se a nossa vida ela está sendo guiada por vapores, por vaidades, por um vazio, teremos uma vida muito inquieta, uma vida sem sentido, sem orientação. Vaidade, nesse caso, não é somente a vaidade física, que nós poderíamos enxergar a partir daquilo que a pessoa deixa transparecer da sua conduta. A vaidade nós podemos enxergá-la no perfume, no modo com que a pessoa arruma seus cabelos. A vaidade poderia ser vista na questão das roupas. Esse é um tipo de vaidade muito elementar. Eu olho e posso até dizer, é uma pessoa vaidosa. Mas o tipo de vaidade mais corrosiva e mais preocupante para a nossa vida é aquela que não se vê. Por exemplo, a vaidade espiritual, que está centrada no orgulho, na soberba, da pessoa que aparenta querer ajudar os outros, mas no fundo é movido por uma soberba, pelo desejo de controle, espiritual até, por um desejo de manipulação. Pensemos a vaidade a partir de uma conduta que não é conforme à vontade de Deus. Pensemos a vaidade como a supremacia ou o desejo de sair sempre superior nas situações. Pensemos a vaidade como o motor daquilo que eu conquisto, para que a partir destas conquistas eu possa acorrentar outras pessoas. A vaidade que me leva muitas vezes à generosidade, porque a partir dessa generosidade pessoas vão depender de mim. Então isso é muito mais grave do que um perfume, do que uma roupa, do que traços de vaidade que nós podemos enxergar. E a palavra diz, vaidade das vaidades. A pergunta de fundo é: você está gastando a sua vida para conquistar o quê? Essa é a primeira pergunta hoje. A sua vaidade, ela está levando você em qual direção? Me sinto uma pessoa vaidosa? Talvez sim, talvez não.
Porque a pergunta é: que tipo de vaidade está no meu coração? Porque seria muito fácil. Eu não gosto de perfume, eu não gosto de roupas elegantes, então eu não me acho uma pessoa vaidosa. Ou do tipo, eu não discuto com ninguém, então eu me acho uma pessoa humilde. Mas é um modo muito raso, muito superficial de analisar tanto a virtude como o vício. Porque o vício, ou os vícios, têm raízes muito mais profundas no coração. E a verdade é que toda pessoa vaidosa é vazia. Toda pessoa vaidosa é triste. O vazio interior que a pessoa sente, prova, ela tenta disfarçar ou cobrir externamente. Pessoas que nunca param, que querem ajudar a todos, mas não conseguem se ajudar. Pessoas que vivem para ajudar os outros, mas não conseguem se ajudar. Porque tem um vazio interior. Então não conseguem parar. Porque se elas conseguissem parar, entenderiam e passariam por aquela fase necessária da maturidade e da purificação, que é o seu deserto, que é você entender quem você é. Então é muito mais fácil fazer coisas boas, é muito mais fácil querer ajudar todos, de manhã até a noite, para nunca parar e para nunca analisar a sua situação. Porque é trágico olhar para o vazio interior. E tudo isso é gerado pela vaidade, pelo vapor, pelas conquistas. Essa premissa nos ajuda a entender aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho. Ao que parece, Jesus estava pregando, que era o que Jesus mais fazia, veio para anunciar o reino dos céus. Enquanto Jesus está pregando, chega alguém e diz: mestre, diga que meu irmão, desesperado provavelmente, talvez deva ter sido lesado na divisão, na repartição dos bens. Encontrei esse mestre, que é o Senhor, e digo: Senhor, me ajude. Meu irmão me derrubou, meu irmão tirou uma parte da herança que não lhe cabe, que é minha. Diga que ele me devolva, diga que ele me dê aquilo que me compete, aquilo que é meu por direito. Ele interrompe a pregação de Jesus. A vaidade, e nesse caso a avareza, e a gente entra no segundo tema da homilia de hoje, nos faz sempre interromper a vida dos outros. É como se você não conseguisse ficar quieto e sossegado. Você tem sempre que interromper algo na vida do outro. E nesse caso, por quê? Porque parte da herança não me foi dada. E Jesus, a partir da mentalidade hebraica, quando um problema era posto a um mestre, a um rabi, o mestre era o juiz, para decretar, dar a sentença, quem estava correto e quem não. E Jesus diz: mas quem foi que me determinou juiz dessa situação? E diz: meu filho, a questão não é se você foi ou não foi lesado por essa repartição da herança. A questão é, de tudo aquilo que é acumulado nesta vida, o que é que restará? É como se você vai até Jesus com um grande problema, que é esse da herança, mas que no fundo nós entendemos que a questão que Jesus coloca para nós é a avareza, é o apego aos bens que está por trás de tudo. Você vai com um problema real e Jesus lhe dá uma resposta que aparentemente não tem nada a ver. Porque você diz: Senhor, como é que eu estou lhe dizendo que me derrubaram e foi meu irmão que pegou parte daquilo que me pertence, e o Senhor diz: tenha cuidado para não acumular. Mas é justamente isso. Quanta correria, quanta falta de sossego, quantas famílias destruídas, quantos filhos negligenciados, quantas esposas ou esposos que vivem na amargura. Por quê? Pela avareza que está no coração daquela pessoa. E entenderemos que a avareza não é somente em relação a bens.
mas parte desse princípio. A briga entre os irmãos, em família, nas sociedades, porque no fundo, a falar mais alto é o dinheiro. É a posse. Porque se você tem dinheiro e tem posse, você pode controlar as outras pessoas. De alguma forma vão depender de você. Então o que é que Jesus está dizendo? Meu filho, isso que você está acumulando é para quê? Para aumentar o vazio do seu coração? Para lhe deixar sem paz, sem sono, sem destino, sem rumo? Para que é que você está acumulando? Mas você pensa que a felicidade, que a paz depende do acúmulo? E para dissipar aquela imagem errada, o problema é ter. Não, o problema não é ter. A questão é de, a partir daquilo que você possui, quanto do seu coração está ligado, apegado, acorrentado a isso. Se você tem, e louvado seja Deus porque você tem, porque você trabalha, mas você não consegue tirar um tempo para seus filhos, você já vive o inferno dentro do seu coração. Se a pessoa que deveria constituir o maior amor da sua vida, uma esposa, um filho, um pai, e você não consegue parar para ter um tempo de qualidade para essa pessoa, porque o seu coração, a sua mente só pensa em bens, em ganhar, você já vive o inferno dentro de si e não percebe. Ah, padre, mas quando eu chegar nesse patamar aqui, eu paro. É mentira, você está se iludindo. Você sabe que está se iludindo. Porque quando você chegar nesse patamar aqui, você vai olhar para outra pessoa que tem mais, você diz, mas eu tenho que ter mais. É mentira. Você não consegue parar. Porque é o acúmulo, é a avareza, é o vazio. Jesus aproveita por ter sido interrompido na sua pregação e dá aquela pedrada. Meu filho, o problema está no seu coração. Deixe que seu irmão pegue a parte que não lhe cabe. Deixe ele embora com os bens. Mas você quer o quê? Você vive pelo quê? É isso. Deixar de falar, deixar de estar por conta de um pedaço de herança. É isso que vai trazer a sua paz? A catequese proposta vai nessa direção. Fico pensando, quantas famílias destruídas por esse motivo? A posse. E depois a falta de paz. Entrando ainda mais na avareza, eu afirmo, se o coração de uma pessoa está enlaçado pela avareza, está meio que possuído pelo demônio. Você só quebra aquilo com oração e penitência. Se você, esposa, tem um esposo, ou você, esposo, tem uma esposa que está acorrentada pela avareza, você só quebra isso com oração e com a penitência. Não adianta falar. Porque a pessoa vai ouvir, vai dizer assim, o senhor tem razão, eu sei que o senhor tem razão, mas eu não consigo. Eu não consigo deixar de lado isso. Deve ser quebrado pela oração e pela penitência, porque a pessoa está possuída. Nós sabemos que a possessão diabólica, a clássica possessão diabólica, é quando o demônio toma conta do corpo. Ele nunca toma conta da alma. O demônio só toma conta da alma se a pessoa pecar gravemente. É o pecado que dá poder ao demônio. Mas, quando uma pessoa está enraizada em um vício, e nesse caso a avareza, que é contrária totalmente à generosidade, podemos afirmar que ela tem um grave problema de possessão. E para quebrar isso, é preciso fazer oração e penitência. Você não quebra simplesmente falando. É preciso ir além.
A virtude da generosidade é uma das virtudes mais excelentes, excelsas do Verbo encarnado. Jesus veio para ser generoso. Jesus veio para dar e dar em abundância. A pessoa avarenta vai na direção oposta. A pessoa avarenta é discípula. Entendam bem que assim, a pregação ela se baseia na Sagrada Escritura, na vida dos santos, e é uma oportunidade que a pessoa tem de avaliar a sua vida. Você não está condenado hoje, mas se você entende como está o seu coração, então você volta, se confessa e pede força a Deus para caminhar numa posição, ou melhor, numa direção diferente. Quem vive focado e é direcionado pela avareza é discípulo do inimigo, não é discípulo de Jesus. Vamos aos fatos. Tem um livro muito bonitinho, quem quiser pode adquirir. Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, da Beata Maria Conchita. Uma mãe de família, não era uma santa religiosa, uma mãe de família com muitos filhos, mas que tinha o tempo de ouvir as catequeses de Jesus. Com certeza uma alma predileta, que ouvia interiormente aquilo que Jesus dizia para ela. Ela recolhe todas as catequeses do Senhor, e tais catequeses se tornaram para a igreja o tratado prático. Você quer algo prático para a sua vida em relação a virtudes e vícios? Esse livro traz uma noção boa. Jesus diz assim a Beata Conchita: a avareza é um mal espantoso que eu odeio e abomino. É filha da soberba e irmã gêmea da inveja. Vai diretamente contra as leis da caridade, porque Deus é caridade, e a avareza a desafia frontalmente. O mundo transborda de avidez. Muitos corações se dizem meus, mas são gananciosos. Entesouram ouro, que ao menor sopro desvanecerá. Pecados e os castigos que minha onipotência e minha justiça hão de infligir a essas almas infelizes. Almas infelizes. Já nessa vida. E esperemos em Deus que não na próxima. É lamentável, para além de toda ponderação, a condição de um coração avarento. Seu inferno começa já nesta vida, onde se quer ter um momento de paz e tranquilidade. Prazer e felicidade fogem do coração avaro. Sua vida não é vida. O temor de perder o que é seu e a ambição de se apossar do que é dos outros convertem seus dias em noites de delírios, sombrios e cruel sofrimento. Porque quem é avarento não consegue amar, não adianta. Você pode querer amar a pessoa dando bens, favorecendo, mas o avarento não consegue amar. Porque o puro amor é a presença. Porque o puro amor é o estar, é o partilhar. Mas se o avarento está preso nos seus delírios de conquistas, como é que ele vai aprender a amar? Como ele vai aprender a amar? Se uma pessoa não consegue ter um tempo de qualidade para o seu filho, do que é que ele é capaz? Eu não falo da impossibilidade. Por vezes você não consegue. Faz parte da vida também. Mas nós estamos falando de um estilo de vida, fadado ao fracasso total. Almas avarentas. Continua Jesus: tenebroso é o coração do ávido. Nele reina a mais completa desordem. A graça divina constantemente rejeitada. Por fim, separa-se para sempre da alma, obstinadamente mesquinha. Por que mesquinha? Se tantas pessoas que são avarentas conseguem até dar. Porque não é o que você quer dar, é o que Jesus pede que você dê.
E mais uma vez, o problema não é ter. É o que você faz com aquilo que você tem. Padre, mas eu trabalhei. Eu tenho porque eu trabalhei e trabalho duramente. Mas você pode ser mais generoso. Por quê? Se desse seu trabalho, por aquilo que você acumulou, se você chega a perder o céu, serviu de quê? Se você está perdendo sua família, serviu para quê? Se você tem dúvida se seus amigos estão com você por amor ou por aquilo que você tem, está servindo para quê? Se você não consegue ter um dia em paz, meu filho, acorde. É isso que Jesus quer dizer hoje para nós. Acorde enquanto é tempo. Seja mais generoso. Doe. Não doe somente bens, coisas. Doe o seu tempo, doe sua presença. Não calcule. Faça o que você pode fazer. Doe com generosidade. Não há nenhum projeto mais importante do que a salvação. Nenhum. E é muito triste, é extremamente triste ver pessoas, nesse caso mais idosas, que se aproximam ao último contato com o Senhor na eternidade e são presas aos bens. Por quê? Porque viveram a vida inteira assim. Quando chega no último momento, não conseguem senão pensar nos bens. Você está a um passo da eternidade, você está a um passo do encontro com Deus. Você vai ser julgado e você pensa nos bens. Que Deus nos livre de uma tal desgraça. Que o Senhor nos ajude, nos dê luz, luz verdadeira. Se você foi abençoado com o trabalho, com seus bens, louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor. Se for um trabalho lícito, justo, moralmente íntegro, agradeça ao Senhor. Mas não se aprisione a Ele. Não faça do seu trabalho a sua idolatria. Não faça dos seus bens a sua idolatria. Seja generoso. Peça a Deus a graça da conversão. Que todas as correntes malignas que possam estar nos nossos corações, que nessa Santa Missa sejam quebradas pelo poder do sangue de Cristo e a intercessão da Virgem Maria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.